Mas sim, já estamos para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje vamos falar sobre a previsão de agosto de 2026, um mês que tem duas efemérides, dois momentos extremamente importantes, que são os eclipses. Eu acho que de uma forma ou de outra, quer tu acompanhes a astrologia ou não, já deves ter ouvido falar, quer dizer, já há óculos dos eclipses à venda. Inevitavelmente, eu acho que é um tópico que toda a gente vai ouvir falar sobre eclipses, mas claramente que a maior parte das abordagens são astronómicas, que é o lado do fenómeno em si, e nós aqui vamos trazer a parte astrológica, que é dar, tentar explorar o significado, trazer-te ideias, trazer-te possibilidades de quais é são os desenvolvimentos deste eclipse, particularmente para Lisboa, porque no fundo não é, é cá que nós que vive em Portugal, é a cidade, é a capital do nosso país, onde as decisões são tomadas, então nós vamos usar Lisboa como referência. Então este vídeo serve particularmente para quem vive aqui em Portugal. Mas também para as outras pessoas, para os outros convidados do Brasil, por favor, sintam-se super bem-vindos, que também provavelmente vamos falar da ideia mais macro, onde tu também poderás te incluir. Então, primeiro passo, eu trago sempre aqui um PowerPoint para nos poder ajudar a ver e a ilustrar estes trânsitos, estas propostas. Por isso, acompanhem-se caso percebas a astrologia. Eu trago aqui uma coisinha nova, fiz aqui uns pequenos apontamentos para que tu possas ir acompanhando mais graficamente. Mas, de qualquer das formas, se tu não percebes nada da astrologia, por favor, despreza o mapa, vai acompanhando só a minha partilha, porque também é super válido. Vamos então começar previsão agosto de 2026. O primeiro ponto que vale a pena destacar é o regresso de Vênus em balança. Em julho, Vênus foi até Virgem, e a Virgem é um sítio um pouco mais debilitante para Vênus. Primeiro, o que é que Vênus representa na astrologia? Quando nós olhamos para uma perspectiva mais macro mundial, a Vênus representa a capacidade de convergir, a capacidade de curar, de pacificar, de amenizar. A Vênus representa o diálogo, a diplomacia, é como se fosse a cola, não é? Que volta a unir aquilo que está separado. E a Vênus, quando está em situações que são mais delicadas, essa capacidade torna-se mais difícil. Quando a Vênus está em situações mais dignas ou fortes, que é o caso de agora quando ela ingressar dia 6 em balança, as coisas ficam mais facilitadas. Há mais propensão, há mais capacidade, há mais favorecimento para a Vênus ser Vênus. Que é como quem diz, para os acordes se formalizarem, para os jogos de jogo de cintura, a capacidade de chegar a pontos de convergência aumentar. Claro está que nós não podemos olhar só para a Vênus em balança, porque o resto do mapa está bastante dinâmico. Nós vamos falar disso à medida que aqui a previsão ou este vídeo vai decorrendo. Mas é um ponto a favor, vamos pôr assim, ter a Vênus em balança, porque ela está num signo da dignidade, está forte, está digna, tem capacidade de promover essa convergência, esse pacifismo, essa comunhão, em certa medida, de interesses que uma Vênus em balança representa. Então é mais fácil viver numa dimensão de, eu vou dizer, entre aspas, amor, pacifismo, convergência, quando a Vênus está em balança, do que quando a Vênus está, por exemplo, em Virgem, que é o signo que tecnicamente na astrologia nós damos a significação de queda. Porque se nós pensarmos Vênus, a Vênus tem tudo a ver com chegar ao outro, não é? Em tentar trazer cura, trazer pontos médios, diplomacia, há uma ideia de troca, há uma ideia de sinergia, há uma ideia de convergência e há uma ideia de partilha. E quando a Vênus está em signos que são mais ríspidos, lógicos, matemáticos, analíticos, então essa capacidade de encaixe, em vez de ser uma boa conversa, transforma-se num bate-boca, não é? Numa troca de palavras com tabelas e gráficos, e que propriamente não é propriamente um bom passo para nós chegarmos à diplomacia. Então, Vênus em Balança, primeiro tópico muito interessante que vamos ter dia 6 de agosto. Logo depois, dia 9 de agosto, o Mercúrio, que acabou, não é, de fechar o seu ciclo de retrogradação, está a voltar a ganhar velocidade, já aqui já está bastante rápido, já vai em direção ao Sol e ingressa então em Leão. E nós temos o Mercúrio que nos fala da forma de comunicar, de interagir, de partilhar, de informação circular, de difundir. Tem tudo a ver com esta questão do entendimento e da razão e da lógica e também da circulação de pessoas e bens e conhecimento. Então, Mercúrio, quando está em Leão, fica sobre a influência, fica sobre, neste caso concreto, com Mercúrio em Leão, fica sobre a influência, vou deixar esta palavra, sobre a influência do Sol em Leão. Então, em vez do discurso ser direcionado, se calhar, vamos pôr em balança, vamos dar um exemplo, para uma ideia de convergência, para uma ideia de diplomacia, para uma ideia de benesse conjunta, o Mercúrio, ao ingressar em Leão, claramente é um símbolo, é um tópico que se destaca bastante
é a ideia das conversas e dos discursos, muitas vezes autoritários, ou que tentam inflamar as massas, que tentam criar dimensões mais intensas, mais energéticas, com grandes figuras que muitas vezes são conhecidas, não é? Como esses responsáveis, como esses líderes, como essas figuras de maior predominância e preponderância. Essas figuras tenderão a ter um discurso mais ativo. Eu não quero usar propriamente a palavra colérico, ou não quero usar a palavra que incendia, não é? Mas acaba por ser Mercúrio em Leão um ótimo símbolo para nós podermos perceber isto. Se calhar, enquanto o Mercúrio em Virgem falaria-nos de uma ideia de ser útil, ser objetivo, Mercúrio em Leão é mais o show, é mais a aparência, é mais as palavras cheias de pompa e circunstância do que propriamente quando nós esmiuçamos essas ideias, elas podem ter pouco conteúdo, podem ter pouco fundamento, pode ter pouca lógica, pode ter pouca substância baseada em coisas concretas. Então, Mercúrio em Leão é um ótimo momento para nós termos atenção aos discursos inflamados, às figuras que se querem individualizar ou que se querem tornar salvadoras, ou às figuras que, de alguma forma, transmitem esta questão de polaridade, nós contra os outros, que nós pensamos Leão, sim, nos fala muitas vezes da realeza, então a nossa tribo contra a outra tribo. E este discurso é uma coisa que poderemos vir a ver aumentar durante esta permanência de Mercúrio em Leão. Mas vamos falar aqui uma coisa ou outra muito interessante. Eu queria que tu mantivesse este gráfico, este desenho, que tu, obviamente, mesmo para um professor de astrologia, vês que tem aqui uma coisa que parece quase um papagaio. Nós fazemos aqueles papagaios de papel, entenda-se. Então, nós temos então estes três planetas transsaturninos, Neptuno, Urano, Neptuno e Plutão, ainda ali graus muito próximos, não é? O Plutão está ao grau 3, o Neptuno a grau 4, o Urano a grau 5, andam todos mais ou menos ali naqueles graus. E qualquer planeta que passe em graus próximos a estes vai fazer aspectos. Obviamente são chamados de aspectos maiores, mas não vou entrar na questão tecnicista. Vai fazer aspecto. A Vênus, ao passar a grau 3 de balança, cria um aspecto com estes três planetas que na astrologia mais contemporânea designa-se papagaio. E em português eu gostaria de esclarecer aqui uma coisa que eu acho que é pertinente. Quando nós estamos a falar de Urano, Neptuno e Plutão, normalmente nós estamos a falar de propostas que são mais impactantes numa dimensão macro, social, geracional. Então, poderá, mapa a mapa, caso a caso, isto trazer algum desenvolvimento particular para ti, mas eu também já vi e já chegaram até mim pessoas um pouco assustadas, a dizer, ai, o que é que será esta questão do grau 4 no meu mapa, o que é que vai acontecer? E a ideia que eu gostaria de transmitir é que estas ideias do Urano, Neptuno e Plutão, tendencialmente, só salva exceção se estiver em cima de pontos-chave do teu mapa, mas tendencialmente eles vão ser ideias macro. Nós estamos no momento que vários pontos nos falam desta ideia de transição, de mudança, que nós já falamos largamente aqui nos vídeos de previsão, anual, mensal, quer dizer, eu acho que qualquer vídeo, qualquer pessoa que tenha acompanhado aqui os vídeos do canal, percebeu que realmente nós estamos nesta fase. E a Vênus passa ali ativa, destaca, mas mais até do que isso, é estes aspectos, este conjunto de aspectos do dia 11. Então, para além da Vênus estar no grau 4 e fazer então este tal de papagaio que eu te mostrei nesta imagem anterior, nós temos o Mercúrio no grau 2, que também acaba por fechar mais um dos vértices e criamos quase aqui como se fosse uma casinha daquelas nós fazíamos, não é? Às vezes numa brincadeira, parece quase uma casinha onde nós temos, nós na astrologia moderna ou contemporânea, nós usamos 10 planetas. E neste momento nós temos 5 planetas em aspecto por grau, e se nós abríssemos isto e usássemos aspectos por signos, basicamente todos os planetas teriam um aspecto uns com os outros. O que é que isso significa a nível de português? Até agora foi mais astrologuês do que português. É claramente nós estamos a passar um momento onde todo o mapa está a ser ativado e onde energias muito diversas e diferentes querem ganhar predominância e destaque. Por exemplo, de um Sol em Leão, como eu acabei de dizer, do Mercúrio, há figuras de autoridade que querem se destacar. E não se calhar numa perspectiva de bem maior comum para toda a gente, mas essas figuras autoritárias tendem-se a destacar durante este período. Uma Vênus em balança já não quer isso. Uma Vênus em balança quer muito mais a paz e cordialidade e simpatia. O Marte, que neste dia 11 vai ingressar em Caranguejo, que é um signo que lhe dá queda, já tem outra agenda na sua dia a dia. Então, o que é que nós podemos constatar é que nós temos vários planetas que simbolizam regularmente coisas
divergentes e opostas a tentarem ganhar por dominância palco. E muitas vezes, quando nós vemos, por exemplo, isto no mapa de uma pessoa, quando vemos isto no mapa no que nós estamos a viver, percebemos o quê? Nós estamos a viver várias energias, várias propostas que às vezes parecem super divergentes e às vezes convergentes em simultâneo. Por um lado nós temos Vênus em balança, por outro lado nós temos Sol, por outro lado nós temos Marte, por outro lado temos Urano, temos Neptuno. Estão a entender? Então nós temos na mesma realidade, que eu acho que toda a gente constata isso no seu dia a dia, haverão coisas muito interessantes e há coisas muito assustadoras. E este tipo de mapas, quando todos os planetas estão ativados ou estão em relação, são bons símbolos para essa dinâmica que nós estamos, de alguma forma, a viver. Vou destacar aqui um bocadinho mais do Marte em Caranguejo. Marte é o planeta que nos fala da ação, da combatividade, da coragem, de certa medida da imposição da força para princípios mais pacíficos ou para princípios menos pacíficos. Marte representa esse lado bélico, vamos pensar assim, a força pela força. Mas nós, por exemplo, podemos ter um militar que age em conformidade para manter a ordem e a lei e a estabilidade e a harmonia coletiva, ou nós podemos ter uma pessoa que age, um militar ou uma figura qualquer de autoridade, que age com outras prioridades e tem outra agenda e tem outros destaques. Quando o Marte está, por exemplo, em Capricórnio, nós podemos ver a lei pela força, aquilo que é socialmente aceito, o status quo, não é? A ideia das regras e da ordem ganha muita predominância. Qualquer pessoa que confronta a ordem tende a ter uma dimensão de Marte. Quando o Marte está no signo, que é neste caso Caranguejo, nós dizemos na astrologia que ele está em queda, ele perde força e perde a capacidade de fazer-se reger por ordem, por lei, por aquilo que é estabelecido. Vamos pôr, por exemplo, aqui um caso. Enquanto o Marte digno, por exemplo, podia ser dois espadachins, duas pessoas que estão dentro das regras a lutar, quando o Marte fica debilitado, que é o caso de a partir de dia 11 em diante, as regras ganham outra prioridade. Cada um é mais interessante ganhar do que propriamente ou fazer valer, ou fazer lutar, ou fazer impor, do que propriamente respeitar a estrutura, a norma, a lei que está estabelecida e que é aceite. Então, já quando o Marte passou em Caranguejo, da última vez que já tinha aqui o canal de Descobre Astrologia a funcionar, nós fizemos um vídeo com o Raimundo, eu lembro perfeitamente de dizermos, atenção, que vai ser um período, pode ser um período propenso a situações do foro militar, do foro, vamos pôr que Marte é um ótimo símbolo de exército e militar, onde as prioridades não são aquelas mais dentro da ordem, dentro da lei. Antes, pelo contrário, poderemos ver situações um pouco mais extremadas. E quando Marte agora volta a Caranguejo, é uma das possibilidades. Claro, lá está, podemos encontrar muitas outras possibilidades, há outras versões, mais harmónicas e menos harmónicas, mas é uma chamada de atenção. Principalmente, eu quero destacar isto para ti que estás a ver este vídeo, tenta agir em conformidade com a lei e com a ordem, tenta levar em consideração não só de tripos emocionais, não só propósitos que são fruto da estabilidade emocional, mas sobretudo coisas que tenham um princípio de razão e de lógica, porque tendem a ser mais prósperas e mais propensas a ter coisas mais interessantes, acredito eu, para a tua vida. Então, durante o período de Marte e Caranguejo, tem essa atenção redobrada. E eu gostaria de destacar isto porque é uma coisa que acontece muito nas minhas consultas. Às vezes as pessoas chegam às consultas e dizem, Diogo, está-me a acontecer isto, não sei o quê, mas é um injusto e tudo mal. Mas convém, é um parênteses que sai aqui da vida de previsão, mas eu já agora vou partilhar contigo, pode ser que seja útil e benéfico para ti também. Então, muitas vezes as pessoas, se calhar, vivem uma vida que até certas injustiças, que acontece com toda a gente, não é? Eu acredito que uma grande parte das pessoas, mais tarde ou mais cedo, atrai isso. E eu acho que vale a pena trazer o oposto a Caranguejo, que é Capricórnio, faz parte do jogo. É um sinal de maturidade lidar com aquilo que não podemos controlar e, sobretudo, com aquilo que nós achamos injusto. Porque há coisas que têm que ser geridas e administradas. E, às vezes, a ingenuidade também tem o seu preço. Então, quando o mar tem caranguejo, é muito bom que não sejamos ingênuos, porque a ingenuidade durante estes períodos pode ter um preço um pouco mais alto. Então, mais vale lidar com as coisas como elas são, de uma forma clara, de uma forma madura, de uma forma lógica e óbvia, do que tentar tapar o sol com a peneira, diria eu. Vamos chegar então do dia 12, o grande dia, o grande momento, o tão afamado eclipse solar. Em Portugal, a hora de Lisboa vai acontecer às 18h36. E, primeiro, vamos destacar o que é um eclipse.
Um eclipse é mais uma lua nova, neste caso, mas uma lua nova com uma característica diferente, onde o Sol vai deixar de ser visível, no eclipse solar, onde o Sol vai se eclipsar durante um período de tempo, e isto na astrologia, na história da astrologia, nos povos principalmente mais antigos, onde a astrologia foi criada, qualquer coisa que seja uma disrupção da normalidade simboliza alguma coisa que é desarmónica ou desafiante. É lógico, não é? Todos nós, a maior parte de nós vão para o trabalho todos os dias e tudo mais. Um dia furam um pneu, aquilo é uma situação angustiante. Então, todos os dias do ano foram para o trabalho com o pneu bom, nunca repararam nos pneus. E no dia que ele está furado, diz: ai, Jesus, estou desgraçado com esta situação. Então, qualquer coisa que desrompa a normalidade tende a ser entendido como uma situação diferente. E a diferença normalmente é conotada, e mesmo hoje acontece isso, conotada a situações mais desafiadas. Então, eclipses normalmente representam uma mudança, uma viragem, um encerrado de ciclo, uma abertura de uma nova fase. E essa fase não dura 28 dias, não dura 15 dias, dura até 6 meses. Então é um período longo de muitas mudanças que, de alguma forma, ficam como se fosse uma semente, plantadas no dia do eclipse. Também aproveito para esclarecer que não é só no dia 12. Eclipses são momentos que nós temos que ver com alguma antecedência, já começa a haver efeitos, desdobramentos das propostas do eclipse. Então, no dia 12, nós temos o eclipse em Leão. E eu gostaria de destacar aquilo que eu já disse atrás, ali quando eu estava a falar de outro aspecto de Leão. É que Leão tem uma relação muito íntima com a nobreza, ou com figuras da nobreza que hoje em dia entenderíamos como figuras de autoridade, da preponderância ou destaque social. E quando nós temos o Sol eclipsado aqui, nós podemos prever ou apontar para uma ideia de alguma mudança, de alguma alteração, de alguma, exatamente, mudança nessa temática de figuras de autoridade, de pessoas que têm importância, figuras que de alguma forma ditam a lei e a ordem, que metem regras estabelecidas, figuras que são importantes, que é uma coisa do Leão, pessoas que têm esse grau de importância, onde a palavra e a atitude delas não nos passa propriamente desapercebida, que nos influenciam a todos. E quando levanto este eclipse, e nós podemos ver que a Lua e o Sol estão em Leão, mas nós temos Júpiter em Leão, Mercúrio em Leão, e em certa medida está a fazer trinos ao Saturno em Leão e ao Neptuno, ao Neptuno e ao Saturno em Carneiro. Então, claramente que é uma mudança que não é ali, olha, vou ali, passa ali devagarinho. São coisas que são impactantes, porque os signos de fogo normalmente representam coisas que são visíveis, que são constatáveis. Vou deixar assim. Quando nós montamos este mapa para Lisboa, isto vai calhar na casa, entre aspas, no calhar, vai-se localizar na casa 7. E a casa 7 está muitíssimo ligada com pessoas que são aliadas, pessoas que são parceiras. Vamos pensar aliados a casa 11, mas pessoas que são parceiras, onde nós estamos sempre contratos, tratos, parcerias, nesta ideia de troca. Ou pessoas que de repente que eram nossas parceiras e transformam-se em nossos inimigos, que é uma coisa de cada sete. Então, o que é que nós podemos, de uma forma, apontar para um momento, para uma fase que nós em Portugal vamos viver, onde se calhar as pessoas com quem nós, país, entenda-se, teríamos acordos, parcerias, esta questão de diplomacia estabelecida, pode ganhar uma nova fase, pode ganhar um novo momento, onde se calhar aquilo que nós daríamos como as figuras fortes da nossa diplomacia, que nós temos tratos e acordos, de repente podem ter outras prioridades que alteram um pouco aqui o fluxo e a norma e as coisas que nós estávamos a contar. Quando eu levanto, agora vou fazer aqui uma jogada que espero que mesmo que tu não percebas a astrologia, por favor, acompanha-me, não fiques a olhar para os mapas. Mas para quem percebe a astrologia, há um mapa a seguir que nós temos que ir entender para tentar perceber um pouco mais quais é que são os desenvolvimentos que este eclipse pode ter para nós em Portugal. Então, o que é que eu trago aqui? O mapa de dentro é o mapa do equinócio da primavera para Lisboa, que nós falamos deste mapa com a Patrícia, com a Filipe Araújo, das Moiras. Então, este mapa de equinócio continua a ser importante, porque basicamente marca o ano novo para nós em Portugal. E quando eu vou agarrar e vou ver onde é que este eclipse fica neste mapa de equinócio, ele vai para a casa 1, que é muito curioso, porque quando eu levanto o mapa para Lisboa, ele fica na casa 7. Mas quando eu cruzo com o mapa do equinócio, ele vai para a casa 1. E quem sabe a astrologia sabe que a casa 1 e a casa 7 têm uma relação íntima. Porquê? Porque se a casa 7 nos fala dos outros com quem nós temos
temos coisas estabelecidas, contratos, coisas que estão firmadas, a Casa 1 representa o próprio do país, o próprio da nação, o próprio do território e o próprio povo. Então, claramente que eu apontaria para que haja qualquer mudança a nível de nossas parcerias, das nossas sociedades, das pessoas que estão connosco, como o país, obviamente, falando, mas que, por sua vez, também nos faça influenciar diretamente o país como um todo, porque este eclipse vai ficar no ascendente. E uma coisa, só para complementar, que eu acho muito interessante, é porque ele forma, e para mais no grau 20, este eclipse vai acontecer no grau 20 de Leão, ele vai formar um aspecto por grau com a Lua em Carneiro do equinócio da primavera. Então, provavelmente, isto pode sugerir que tenhamos que ir à procura de novas fontes, novas informações, novos parceiros, novo conhecimento lá fora para poder comatar e mitigar essas alterações que estes eclipses neste eixo 1-7 podem representar e desenvolver-se. Então, só para sintetizar, eclipse solar dia 12, vai ser no grau 20. Convém que, se tiveres conhecimentos de astrologia, vejas ali no grau 20 Leão se tem alguns planetas, ou no grau 20 do teu mapa, onde é que ele calha, para poder perceber o contexto no teu caso concreto, mas eu não vou estar aqui a destacar isso. Grau 20, eclipse em Leão, nós podemos ver que eclipses são sempre normalmente mudanças, são sempre encerramentos de ciclos de abertura de novas fases. É como se fosse um momento que fecha, uma porta que fecha e outra porta que abre. Quando o Sol desaparece, nós podemos constatar e perceber que temos que olhar para outros ângulos e perceber outras perspectivas, particularmente na energia de Leão, símbolos de autoridade, símbolos de parceiros com uma grande preponderância e relevância, símbolos de pessoas que estão ligadas a uma ideia de nobreza, podemos constatar isso. Nem Portugal, no mapa de Lisboa, vai acontecer na casa 7, que nos fala das nossas sociedades, das nossas parcerias estabelecidas e que também, de repente, essas podem ser convertidas em pessoas que não querem, não continuam, deixam de querer o nosso bem, a nossa estabilidade e transformam-se numa forma, em certa medida, em inimigos. E quando eu cruzo isso com o mapa de Lisboa, este eclipse vai ficar na casa 1 e basicamente isto altera, muda, faz aqui um marcador de transformação ou de mudança para nós como nação, para nós como país, para nós Portugal. Claramente que isto é uma ideia macro, e isso por sua vez vai ativar a Lua em Carneiro na casa 9 do equinócio, e todos os planetas estão em Carneiro na casa 9, e a casa 9 tem tudo a ver com o estrangeiro, ir para fora, ir além fronteiras, buscar coisas que tragam nova informação, nova ideia, nova perspectiva, novas portas, novas possibilidades, que está representado neste tipo de posicionamentos. Então, de uma forma sintética, eu acredito, pelo menos dentro da minha ideia, dentro do que eu sei, ao dia de hoje, eu apontaria para estes dois grandes que eu acabei de explicar, mas destacaria que, no teu caso concreto, convinha ver se tens algum planeta no grau 20 de Leão, porque pode ser muito benéfico, 20 de Leão e no 20 de uma forma geral, mas particularmente no 20 de Leão, algum ascendente no meio do céu, porque pode ser realmente uma fase muito interessante para ti, que está aí na iminência de começar. Depende de quando vir este vídeo, mas para mim, que eu estou a gravar este vídeo no dia 31, está na iminência de chegar. Vamos seguir o nosso vídeo, dia 15 de agosto. Vamos só fazer aqui um apontamento. Claro está que este eclipse solar é o ponto mais preponderante deste agosto todo, está bem? E não só de agosto. Mas vou partilhar contigo outras respostas que eu também considero interessantes. No dia 15, passado 3 dias do eclipse, nós temos a conjunção de Júpiter-Mercúrio. Aqui é um bom momento de clareza, o Júpiter está digno, o Mercúrio está um pouco mais debilitado, mas Mercúrio e Júpiter pode trazer uma ideia de intuição, de clareza, de perspectiva macro, de orientação. Então pode ser realmente um bom momento para tu ganhares e norte, perceberes com mais clareza novos caminhos e novas soluções para algum tema e desenvolvimento que tu tenhas na tua vida. Depois, no dia 21, nós temos a oposição de Vênus-Saturno. A relação de Vênus-Saturno tem sido bastante falada nos últimos tempos. Claro que uma Vênus, neste caso, está mais digna, então tem mais força de mitigar a influência que Saturno debilitado representa. Então, para figuras de mulheres, para figuras que trabalham com a arte, com a beleza, com a estética, com a diplomacia, podem passar aqui um período, dia 20, 21, 22, um pouco mais debilitado, mas eu confio que a Vênus digna consiga mitigar e aplacar essas tensões que surgem, que são representadas por Saturno em Carneiro. Vamos ver que no dia 23 temos o ingresso do Sol em Virgem,
último signo aqui do verão no hemisfério norte. Nós estamos quase depois da iminência de chegar ao equinócio do outono, mas antes disso falta-nos viver o período do Sol em Virgem. Então, pessoas que são de signo Virgem vão começar a fazer anos a partir de dia 23 de agosto, mas ativa uma ideia que o Sol em Virgem é um bom ponto para nós pensarmos que a vida tem que ter encadeamento, tem que ter prioridades, tem que nos apontar para uma ideia de fazer as coisas e deixar as coisas um pouco melhores do que aquela que nos encontramos. Falaremos mais de Virgem à medida que o Mercúrio vai ingressar a seguir em Virgem no dia 25. Então, Mercúrio em Virgem, aqui, se nós voltarmos ao princípio deste vídeo, eu disse o Mercúrio entra em Leão, fica sob influência do Sol. Agora, quando o Mercúrio entra em Virgem, o Sol, enquanto continuar em Virgem, fica sob a influência de Mercúrio. Os papéis trocaram, porque Mercúrio em Virgem está muito, 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 muito digno. Então aqui não chega só a influência, a pompa e circunstância, não chega só aos carros de luxo. A partir do dia 25 de agosto é necessário a checklist. É necessário perceber com clareza e com objetividade qual é o próximo passo. E é muito curioso vir logo após o eclipse em Leão. No dia 28 nós temos o eclipse lunar. Para quem não sabe, os eclipses vêm sempre em pares e tivemos o solar no dia 12. No dia 28 nós vamos ter o eclipse lunar. Qual é a diferença entre o eclipse lunar e o eclipse solar? É que no eclipse solar o Sol eclipsa-se. No eclipse lunar, a Lua eclipsa-se. Qual é que seria o mais forte? O Sol, o solar, tende a ser mais impactante e mais influente. Não obstante, este eclipse solar vai acontecer aqui em Portugal, o eclipse lunar vai acontecer com a Lua a 4 graus de Peixes, o Sol a 4 graus de Virgem. Aqui em Portugal, Lisboa, volta a estar a ativar a casa 7 e a casa 1, temos o mesmo eixo, então será aqui uma boa ideia, porque a Lua desaparece, mais uma vez contar com o apoio de uma pessoa de casa 7, com um parceiro, porque nós temos uma relação estabelecida e de repente essa figura tende a não estar presente e nós temos que encontrar recursos e estratégias dentro das nossas capacidades individuais como país. E é uma coisa muito curiosa, é que isto vai-nos, mais uma vez, quando cruza o mapa do eclipse lunar com o mapa do equinócio da primavera, aquele mapa que representa o ano para Portugal, este fica em cima da casa 2 e 8. E a casa 2 tem a ver com os nossos recursos como civilização, perdão, como país, como nação, quero dizer. E a casa 8 tem a ver com os recursos e com os fundos e com os dinheiros que vêm de fora. Então, eu apontaria que deste eclipse lunar pode ser aqui uma mudança, ou aquele fundo que nós estamos à espera como país receber e não vem, ou aquele apoio que não era e não vem, e que nós vamos ter que administrar, se calhar, os recursos internos, o orçamento de Estado, neste caso, para poder fazer outras mudanças, outros planeamentos que sejam mais pertinentes e específicos, porque aqueles fundos que nós estamos à espera, aquele dinheiro que vinha de fora, daqueles tais parceiros, daqueles tais acordos, pode não vir com a mesma influência, com a mesma ideia que nós estamos à espera. Então aqui vamos ter que contar com o... Eu digo aqui nós, como se fosse nosso país, nós vamos ter que contar com aquilo que nós conseguimos produzir, com aquilo que nós conseguimos ter e administrar. Tipicamente do Sol e Mercúrio na casa 2 do equinócio, do mapa do equinócio da primavera aqui para Lisboa. E assim nós chegamos ao fim da nossa previsão. Espero que de alguma forma tenha trazido clareza ou orientação para este período que vamos ter em agosto. Deixo-te o convite para poderes perceber no teu mapa, perdão, o que é que acontece que tens por volta do grau 20, porque o eclipse solar realmente é muito impactante. Eu gostaria também de trazer aqui uma coisa que eu acho muito interessante, é que a astrologia é uma linguagem simbólica e que nos ajuda a apontar e entender a nossa realidade sobre a orientação ou sobre o posicionamento dos astros. E nós procuramos olhar para o passado para tentar desenvolver previsão para o futuro. É assim que nós fazemos e eu acho que isto está bastante já explicado aqui no canal. Mas eu gostaria particularmente de trazer-te à consciência que normalmente os momentos de eclipse são momentos que marcam realmente um encerrado de ciclo e uma abertura de uma nova fase. E nós podemos viver num país que está a viver uma certa dificuldade, uma certa tendência, mas nós, como indivíduo, podemos prosperar nesses mesmos momentos. Então, uma coisa é nós olharmos para uma perspectiva macro, para hipóteses e situações que poderemos, como país, viver. Outra coisa, caso a caso, circunstância a circunstância, é aplicar isso ao teu mapa, que no teu caso
Imaginando que o eclipse acontece num sítio para ti é extremamente benéfico, isso pode ser uma rampa de lançamento para tu começares uma nova fase na tua vida. Então, uma coisa, eu gostaria de deixar isso claro, é o mapa mundial. Outra coisa são os mapas natais, são os mapas de indivíduos. E nessa linha de raciocínio, eu gostaria de deixar mais uma vez claro que eu continuo a fazer consultas de astrologia. Aqui eu faço continuo, porque o meu aqui é online, e mesmo durante o verão eu continuo a trabalhar. Há alguns períodos paro, mas continuo a atender durante o verão. Por isso, se quiseres explorar isso no teu mapa, perceber os desenvolvimentos deste eclipse e não só no teu mapa, será um gosto. Vai até o meu Instagram, diogoborges.astro, onde poderás ter lá os links, mandar mensagem privada e terei todo o gosto em fazer esse percurso contigo. Resta-me pedir que deixes uma mensagem, já sabes aquela história, deixa o like, subscreve o canal se não fizeste, deixa uma mensagem. Desejo de coração um excelente dia e, na medida do possível e da tua capacidade, tenta descobrir a astrologia, porque poderá ser uma linguagem muito boa para trazer-te alguma orientação neste período que nós estamos a viver. Um grande abraço, até ao próximo vídeo.